que vocês estão? Bom dia, Isadora. Bom dia, Yasmin. Bom dia, gente. Bom dia, Carol. Bom dia, Jean. Bom dia, Gabriel. Bom dia, pessoal. Essa véspera de feriadinho, aí, terça-feira. E aí, estão esperando o presente para amanhã? Se comportaram? Vão ganhar presente de Dia das Crianças? Esperando a aprovação, mas é, é bem por aí, né? Chegasse para vocês, ó, escolhe o presente que vocês querem ter. Vocês iam escolher ganhar R$ 1 milhão ou o gabarito do Enem. Tivesse assim, ó, até o Gabriel, como? Se tivesse que escolher entre R$ 1 milhão ou o gabarito do Enem, ó, já dois já mandou o gabarito do Enem ali, ó. Escolha difícil, é. Desde livre. Mas, o Gabi, ó, 1 milhão. Se é para passar, quer passar com o meu esforço. Ué, mas para ganhar dinheiro, daí não precisa do esforço. Só para tretar aqui, não tô zoando. Tu vai abdicar de esforço de alguma coisa, né? Ou de estudar e passar, ou de ganhar dinheiro. Tá certo, tá certo. Olha ali, nossa, olha, você, olha, nossa, o gabarito eu vendi e ele tentava faturar 2 milhões. Eita, o povo tem tino pro negócio aqui, hein? Tá louco. Você já pode entregar o currículo lá pro velho da Raban, então, ó. Tô zoando, tô zoando. Tá, tô zoando. Então, povo amado, bora lá para nossa ecologia, então, né? Já que, infelizmente, eu não tenho R$ 1 milhão para dar para vocês. Se alguém tiver, também me avise onde tem para conseguir. E, infelizmente, não tem um gabarito do Enem também para vocês, tá? Então, o que que a gente tem que fazer? É queimar a pestana aqui, né? Mandar ver nos estudos, tá? Bora lá. Então, gente, só dar um viso no nosso último complemento aqui, que a gente tinha falado a relação das relações intraespecíficas e interespecíficas, harmônicas e desarmônicas, tá? No nosso último encontro. E hoje a gente vai passar a falar de sucessão ecológica, tá? Vamos para a sucessão ecológica e algumas cositas más, né, que a gente vai acabar vendo na aula de hoje, então.
Então, para falar de sucessão ecológica, é um assunto que costuma aparecer, ele não é um assunto tão recorrente no Enem. Tá? Mas né, dentro de ecologia, ecologia é um assunto né, principal, é o eixo norteador do conteúdo de biologia no Enem. E sucessão ecológica né, é um assunto que vira e volta está aparecendo, não com tanta recorrente, e ele não é um assunto tão complexo, mas ele exige uma certa atenção para a gente não se enrolar nas cordas na hora de marcar a alternativa correta. O processo de sucessão ecológica, então, é um processo onde a gente vai observar uma mudança de características morfofisiológicas de um determinado ecossistema e também características climáticas. Esse é um ponto muito hiper mega importante vocês lembrarem, tá? Quando a gente fala então de sucessão ecológica, nós temos mudança nas características, né, de complexidade de animais, de plantas, tá? Em questão fisiológica daquele ecossistema, mas também nós vamos observar mudanças, né, alterações na questão climática. Então, ao longo dos processos, a gente vê mudanças na composição das espécies, tá? Nós vamos ver aí aumento da diversidade dessas espécies, tá? Então, aumento de diversidade, tá? Aumento da biomassa, tá? E quando a gente diz que é aumento de biomassa, a gente está falando justamente de carbono fixado. Então, carbono fixado. Tá? E aumento da complexidade da teia alimentar. Então, nesse processo, a gente passa lá dos primeiros estágios, tá? Os primeiros estágios de sucessão, a gente observa o quê? Geralmente, cadeias alimentares, uma cadeia alimentar. Quando a gente passa mais para os estágios finais, estágios mais avançados, nós vamos observar teias alimentares. Tá? Que é mais complexo do que uma cadeia alimentar. Nesse gráfico, a gente pode observar justamente esse padrão de desenvolvimento e alteração das características morfofisiológicas e fisiológicas, né, principalmente desse ecossistema. Então, nas ecéses, né, então as ecéses são as fases pioneiras, onde a gente encontra as espécies pioneiras. Essas espécies pioneiras, a gente vai observar que vai ocorrer tanto na sucessão primária, também tem espécies pioneiras, né, na sucessão secundária, não esqueçam disso. Tá? Nesse processo de excesso, o que a gente observa? Tem uma baixa taxa de respiração, tá? Tem uma baixa biomassa e tem uma baixa produtividade primária bruta. A produtividade primária bruta, tá? É todo, né, o carbono fixado na fotossíntese. Tá? Todo o carbono fixado na fotossíntese. Isso que a gente vai chamar, então, de produtividade primária bruta. Tá? Depois a gente tem a ppl aqui, ó. A ppl é alta, tá? Nas fases iniciais, olha, é bem alta a ppl. E o que é a ppl? A ppl nada mais é do que a produtividade primária bruta menos aquilo que é consumido no processo de respiração. Tá? Ou seja, toda a biomassa consumida para respirar, né, para fazer o sustento, né, daquele ecossistema. Tá? Então, isso aí é a ppl. O que sobrar é a ppl, né, produtividade primária líquida. Então, não esqueçam, ppb é fotossíntese, ppl é tudo que foi fixado de carbono na fotossíntese, menos o que foi consumido desse carbono no processo de respiração.
tá? Então, quando a gente fala de respiração, a gente fala de respiração celular, tá? Metabolismo energético. Não esqueçam que a gente vai observar que, enquanto que na fotossíntese a gente tem a produção de carbono orgânico, então pega gás carbônico e transforma em C6H12O6, na respiração é o contrário, né? A gente pega o C6H12O6, consome ele, né? Queima ele e libera CO2. Esse processo. Bom, então por isso que a PPL é a ppb menos R. Né? Então, ppb, tudo que é fixado de carbono no processo de fotossíntese, ou seja, formação de biomassa, carbono orgânico, né, que é consumido no processo de respiração celular, certo? Quando a gente vai avançando na sucessão ecológica, a gente vai observar as séries, né, que são os estágios intermediários, tá? Até chegar na comunidade clímax, tá? Então, que seria, entre aspas, a final. E nesse momento, quando chega na comunidade clímax, a gente vai observar que nessa etapa a gente tem uma grande ppb e uma baixa ppl. Tá? Vamos ter uma grande biomassa e uma grande taxa de respiração. Por que a ppl é baixa? Porque a taxa de respiração vai ter aumentado. Tá? Por mais que a ppb também tenha aumentado, a taxa de respiração aumentou. Então, o que sobra é menor, tá? Tem uma menor quantidade. Tá? Então, a gente costuma dizer que numa comunidade clímax, né, tudo que produz essa comunidade consome. Se consome. Tá? Claro, não é absolutamente tudo, né, gente? Tá? Não é absolutamente tudo, mas tende, é uma tendência, tá bom? Fica claro isso aí, a gente simplifica dizendo tudo que se produz se consome. É uma comunidade clímax. Então, toda a fotossíntese realizada por uma floresta, todo aquele carbono fixado, ele vira biomassa, e aí o que vai acontecer? Todo o oxigênio produzido nesse processo de fotossíntese já vai ser consumido no processo de respiração. Tá? Então, a produtividade primária bruta, né, acaba sendo diminuída pela taxa de respiração, fazendo que a gente tenha uma produtividade primária líquida reduzida nesse processo. Tá? Se uma folha, né, se um animal morrer, ele vai rapidamente entrar em decomposição e esses nutrientes, essa biomassa já entra novamente no ecossistema, ela já é reciclada nesse ecossistema. Então, comunidades clímax é um sistema muito intenso na questão, né, de transição das formas, dos elementos orgânicos para os inorgânicos e vice-versa, né, do inorgânico para o orgânico. Vou falar aqui um pouquinho sobre a sucessão primária. A sucessão primária é quando a gente tem ali a colonização, né, o estabelecimento, né, das primeiras formas de vida em locais onde nunca antes, né, havia qualquer tipo de comunidade estabelecida ali. A gente tem alguns locais onde a gente vai ainda observar no nosso planeta esse processo de sucessão primária, como ilhas vulcânicas com derramamento de lava, aquela rocha que se sobrepõe ali, tá? Aquela rocha nova, aquele solo novo formado, é um solo virgem. Né? Nunca ocorreu ali a formação de um ecossistema sobre aquele solo, então a gente vai ter aí a sucessão primária, né, ocorrendo ali. Quando a gente tem ali o recuo das geleiras, expondo aquele solo, que antes não havia qualquer tipo de comunidade, isso aí vai ser sucessão primária. Nós vamos ter as dunas, que é um processo de deposição de sedimentos, ali é um processo, então, também de sucessão primária, ou em ambientes aquáticos, como na formação de lagos. Então, lagos recém-formados vão começar a sofrer o processo de colonização, sucessão primária. Tá? Então, sucessão primária vai ocorrer em regiões anteriormente desabitadas. Tá? Regiões anteriormente desabitadas.
Tá? Então, que não tinha condições iniciais para estabelecer a sobrevivência da grande parte das formas de vida. Tá? Quem é que vai fazer esse processo de sucessão primário? A gente vai chamar de organismos pioneiros, né? Os primeiros, né? Os pioneiros, né? Como os líquens. Tá? Os líquens são organismos que a gente vai encontrar né, na sucessão primária. Não só os líquens, nós vamos ter os musgos também presentes, né? E algumas vezes a gente pode colocar aí, né, as gramíneas, né, as herbáceas, tá? Aqui presente, também como um processo de organismos pioneiros. Tá? Mas esses dois aqui, ó, esses são os principais pioneiros. Principais pioneiros. Eu só vou deixar registrado aqui para vocês os locais onde geralmente, né, a gente costuma observar. Então, locais. Então, em ilhas vulcânicas recém-formadas, tá? Vulcânicas recém-formadas. Nós vamos observar também nas dunas, tá? No recuo de geleiras, lagos recém-formados, lagos ou lagoas, tá? Então, esses locais é o que geralmente a gente costuma observar. E no processo de sucessão primária, a gente tem a ESS, né, que é a fase inicial. Em seguida, nós vamos ter as séries intermediárias, tá? Intermediário. E nós vamos ter, né, o clímax, que é a fase final. Final entre aspas, né? Aqui. E a gente observa uma modificação na composição faunística e florística, né, desses ambientes. Então, a gente observa aqui, né, de ervas pequenas, arbustos, gramíneas, passando por um matagal com arbustos. Em seguida, a gente vai ter aí, né, a composição, né, de florestas agora, né, com árvores de grande porte, que daí pode ser tanto de gimnospermas como de angiospermas. Mas isso aí vão ser floresta com árvores de grande porte, né, atinge a comunidade clímax, tá? Um ecossistema clímax. Tá? O que a gente vai ressaltar aqui, só relembrando que eu já tinha comentado, é que nesse caso aqui, tá, a gente vai ter uma menor ppl aqui, e aqui a gente vai ter, né, uma maior ppl. Tá? Aqui a gente tem uma menor biomassa. Aqui a gente vai ter uma maior biomassa. Bom? E a sucessão secundária? Bom, a sucessão secundária ela vai ocorrer em locais onde havia um ecossistema e por algum motivo, pode ser climático, pode ser sazonal, ou pode ser por ação humana, né, ocorreu justamente um impacto, né, uma modificação brusca, tá, na estrutura desse ecossistema. Então, quando ocorre um incêndio, ou quando ocorre o desmatamento, tá, então, esses processos aí acabam modificando, retirando a cobertura florestal original, e depois, se tu deixar quieto aquele local, ele começa a se recompor. Então, esse processo de recomposição, né, a gente vai chamar de sucessão secundária. Tá? Então, é um desenvolvimento de comunidade que tem início em uma área anteriormente ocupada por outras comunidades estabelecidas ali. Tá? Então, por isso que a gente chama de sucessão secundária. Então, vejam nessa imagem aqui, a gente tem a área original, tá? Na letra A. Em seguida, ocorre um desmatamento, né? Um impacto, né? Nessa área. Essa área, então, fica abandonada, tá? Então, fica como sendo
uma área de preservação, tá? Então, tu não pode mexer aqui, né? Só lembrando que preservação e conservação são coisas distintas, tá? Então, preservação, tá? Tu não pode mexer, tá? E conservação, tu pode mexer, mas de maneira sustentável. Tá? Então, são esses detalhes aí. Então, digamos que ficou em preservação. Então, tu não pode mexer de maneira alguma, deixa quieto aquilo ali. E aos poucos a gente começa a observar essa área abandonada, né? Tendo ali o surgimento novamente, né? De plantas, de gramíneas, pequenos arbustos, né? Até chegar aqui na letra E, onde a gente vai ter a área recuperada. Uma pergunta, né, e já vou responder logo em seguida, né, que vocês podem observar, é que a composição de A é diferente da composição de A. Então, observem que as plantas aqui representadas, tá, elas vão ser diferentes das plantas aqui presentes. Tá? Uma que outra pode ser igual, mas na maioria das vezes a composição vai ser diferente. Então, composição de A será, ou melhor dizendo, a composição de E, né? Já que o E é o final, vou botar aqui, o E vai ser o final. Vamos botar na ordem correta aqui. Tá? Então, a composição de E será diferente da composição de A. Tá? Então, isso aqui é um detalhe interessante e importante. Então, é aquela história, né? Tu vai lá e desmata uma vasta área de uma floresta, tá? Então, tu desmata uma vasta área de uma floresta, e ele diz, ah, não dá nada, agora deixa quieto que recupera tudo de novo. Não, não. Dependendo da área que tu desmatou, de repente, naquela região, existe e não tinha um outro local, né? Em qualquer outro local, tu acabou com aquela espécie. Tu extinguiu com aquela espécie. Por mais que tu tenha ali a recomposição florestal, ela não vai ser a mesma, tá? A composição muda, nasce somente espécies mais resistentes. Não é que são as espécies mais resistentes, tá? Mas o que vai acontecer? Serão, no processo de recomposição, na sucessão secundária, serão aquelas espécies que possuem uma maior rapidez, né, de estabelecimento. Então, não quer dizer que ela seja mais resistente. Ela, inicialmente, no processo de sucessão secundária, elas são mais rápidas, né, no processo de crescimento. O grande problema será isso que eu estava comentando. Né? Tu devastou, retirou aquela cobertura florestal original, a área A, e algumas espécies só existiam na área A. Não existe mais em nenhum outro local. Então, a composição de E fatalmente será diferente. Uma vez que tu perde diversidade, né, biológica, biodiversidade, né, ela é para sempre, não tem mais retorno. Tá? Então, esse é um grande problema. Beleza, é uma forma de deixar as coisas, né, se restabelecerem, é uma forma de tu causar menos impactos, tentar reverter aquele baita impacto inicial. Mas o estrago já vai estar feito se tu perdeu alguma espécie que só residia ali naquele momento. Tá? Já era, não tem mais volta. Tá? Bom, aí que tá. Outro aspecto interessante, isso que eu comentar que eu queria puxar já nessa pergunta, né? Outro aspecto interessante é o seguinte,
O que é melhor para tu sequestrar carbono da atmosfera? O gás carbônico é um dos principais gases de efeito estufa, que a gente está lançando as toneladas, né, para a atmosfera. Então, o que é melhor? Tu, numa área, digamos esse cenário que a gente está vendo nesse slide aqui, tá? Nesse cenário. O que seria melhor? Somente manter aquela área que restou de pé, preservação, tá? Ou encaminhar, né, uma área de recomposição com espécies de séries iniciais. O que vocês acham que é melhor para retirar carbono da atmosfera? Só manter a floresta que ainda tem ou permitir um processo de sucessão secundária? Isso foi uma questão do Enem, esse último Enem. Tá? Então, qual é o raciocínio? Exatamente, um processo secundário traria novas plantas. Se traz novas plantas, isso significa o quê? Que tu vai ter mais fixação de carbono da atmosfera. Tá? Então, o processo de fixação de carbono da atmosfera, ele vai ser feito em maior escala das séries iniciais de desenvolvimento da sucessão, né, ecológica. A gente pode, vou voltar aqui no gráfico, né, onde é que a gente vai ter uma maior taxa de fixação fotossintética, né, em relação ao consumo dessa biomassa de carbono. A gente vai ter justamente nas séries mais intermediárias. Tá? Então, aqui a gente vai ter um maior ppb, né, nesse processo aqui, né, aqui principalmente, né, do que em relação nessa parte ao consumo em respiração. Onde a gente tiver esse processo, é melhor, mais fixação. Porque quando chega na comunidade clímax, é aquilo que eu tinha comentado antes, tudo que ela produzir de oxigênio para a atmosfera, né, de sequestro de carbono da atmosfera, ela vai consumir com a respiração. Tá? Então, a gente observa que existe uma maior taxa de fixação de carbono nessas séries intermediárias e iniciais. Uma comunidade clímax, ela vai servir para quê? Para tu manter esse carbono fixado, tá? Tu manter, é um reservatório de carbono. Agora, um sequestrador de carbono vai ser antes da clímax. Ficou claro para todo mundo? Sequestrador de carbono antes da clímax. A clímax serve para tu manter esse carbono sequestrado, tá? Ali na biomassa desse ecossistema. Já que a gente está falando de carbono, né? Vamos falar do ciclo do carbono aqui. Tá? Então, o ciclo do carbono, galera, o ciclo do carbono é um dos ciclos que mais aparecem desvairadamente no Enem. Então, duas coisas que vai aparecer no Enem, ciclo do nitrogênio e ciclo do carbono. Essas duas coisas aparecem de uma forma ou de outra. Ou uma questão que vai perguntar diretamente sobre o ciclo do carbono, ou uma questão que vai, né, acabar perguntando alguma coisa de maneira mais indireta, tá? Então, a gente tem sempre essas duas temáticas, esses dois ciclos biogeoquímicos aí aparecendo, né, para vocês. Então, vamos lá. Opa, volta. Tá? Ciclo do carbono. Tá? O ciclo do carbono, vejam, é ciclo do carbono, não é ciclo do gás carbônico. Tá? Apesar do que o carbono está ali presente no gás carbônico. Tá? Por que a gente costuma falar mais do gás carbônico? Porque essa é a principal forma com que o carbono está presente, tá? É tipo o sentido da vida, 5 linhas, 3 linhas? Não entendi. Eu não entendi.
Ah, tá, beleza. Então, olha só. Ciclo do carbono, gente. Então, o ciclo do carbono, primeira coisa que é importante, a gente precisa saber, né, como se retira o carbono da atmosfera e como se joga carbono para a atmosfera. Tá? Então, a gente vai ter um ciclo do carbono, onde a gente vai ter a forma inorgânica, tá? Isso é importante de vocês lembrarem. Então, existe o carbono inorgânico, que é o CO2, que é o dióxido de carbono. E nós vamos ter o carbono orgânico. O orgânico é a glicose, C6H12O6. Tá? Então, esse ciclo do carbono, ele envolve o momento em que o carbono está inorgânico e o momento que o carbono está orgânico. É um ciclo. Então, como a gente tinha já visto, eu já tinha anotado para vocês, tá? Através do processo de fotossíntese, tá? As plantas conseguem, então, fixar esse carbono inorgânico e transformar esse carbono inorgânico em um carbono orgânico. Tá? E aí, o que vai acontecer? Nesse processo, nós temos aí a produção de oxigênio. Porém, no processo de respiração celular, ocorre o contrário. Na respiração celular, se pega o carbono orgânico mais o oxigênio e transforma ele em carbono inorgânico. Para se obter o quê? Se obter ATP, nesse processo de respiração. Então, esse carbono aqui, ele volta para a atmosfera. E depois a gente reinicia, né, o ciclo aqui do carbono. Então, vejo que o ciclo do carbono é um constante, né, movimento de forma inorgânica para forma orgânica. Tá? Então, é sempre assim. Inorgânico para orgânico, orgânico para inorgânico. Inorgânico para orgânico, orgânico para inorgânico. Tá? Então, não esqueçam, forma inorgânica, gás carbônico, forma orgânica, glicose, carboidratos, tá? Os carboidratos. Bom, então a principal forma da gente retirar esse carbono aí da atmosfera é através do processo de fotossíntese, tá? A fotossíntese é o principal mecanismo, né, de fixação desse carbono da atmosfera. Outra forma de fixação de carbono da atmosfera é através da dissolução desse gás carbônico na água, tá? E esse carbono, então, também vai ser fixado na fotossíntese, formando, então, biomassa de algas e plânctons. Porém, quando ocorre a morte de animais, de algas, de plantas, tá? Essa biomassa acaba sedimentando. Tá? E essa sedimentação dessa biomassa que está carregando carbono, tá? Então, carregando carbono, vai se sedimentar e ao longo de milhões de anos vai ser convertida ou em carvão, ou em petróleo, ou em gás natural, ou seja, convertida em combustíveis fósseis, que vão ficar aprisionados por milhões, milhões e milhões e milhões de anos, né, na crosta terrestre. Tá? Então, essa é a forma de fixação, né, desse carbono aí. A outra forma de fixação é através da formação de carbonatos, né, de rochas, né, de carbonatos, né, aqui presente nos oceanos, né, nas estruturas, tá, calcárias ali presente. Então, a gente acaba observando que existe um ciclo curto do carbono e um ciclo longo do carbono. O ciclo curto é aquele que não envolve milhões de anos, tá? O ciclo longo aqui, tá? A gente vai ter aqui milhões de anos. Tá? Milhões de anos. O ciclo curto é bem rapidinho, tá? O ciclo curto, então, a gente tem a fotossíntese, fixação desse carbono na parte fotossintética. E aí, o que vai acontecer? Os animais vão se alimentar e eles vão respirar. Através do processo de respiração, tanto dos animais como das plantas, vai ocorrer, olha ali a setinha, tá? A liberação do carbono de volta para a atmosfera. Então, é um ciclo curto. Carbono sendo fixado, a fixação do carbono, e liberação do carbono para a atmosfera.
Outra forma de liberar esse carbono da atmosfera é através das queimadas. E aqui entra a questão, né, da grande problemática das queimadas de florestas, porque as florestas, elas são, conforme eu tinha começado com vocês, né, depósitos de carbono. Esse carbono fica fixado no tronco das árvores, na estrutura dessas florestas. Quando tu queima uma floresta, tu libera, em um curto espaço de tempo, uma grande quantidade de carbono que estava fixado. Esse carbono vai para a atmosfera e, por conta disso, acaba contribuindo para o processo do aquecimento global, tá? Das modificações climáticas, certinho? Então, queimadas liberam carbono em grande quantidade para a atmosfera. Tá? Então, nós temos queimada, a respiração, tá? E aqui a decomposição. Tá? Não esqueçam aqui, tá? A decomposição também vai liberar carbono para a atmosfera. Tá? Decomposição, tá ali, decomposição. Tá? Então, quando um animal entra em decomposição, ou quando se constrói uma hidrelétrica, tá? Então, que acaba fazendo aquele alagado, aquela grande área alagada, aquilo ali vai ter um monte de animal morto, um monte de plantas que vão morrer submersas, vão entrar em decomposição e vai ter emissão de gases de efeito estufa nesse processo. Tá? Então, hidrelétricas não são energia limpa. Tá? Não é uma forma de energia limpa. Não existe forma de energia limpa. Toda forma de energia vai gerar algum impacto ambiental. Até mesmo, né, as energias eólicas, energia solar também. Existe só uma forma de energia limpa que a gente poderia, né, praticar, que é o processo de, né, fusão nuclear. Tá? Então, usinas de não fissão, fusão nuclear. Tá? Então, as usinas de fusão nuclear seria totalmente limpa. O problema é tu conseguir, né, estabilizar o processo de fusão. Se eu não me engano, na China, a gente já tem aí um reator de fusão, que já foi testado, já teve um belo de um sucesso. Eu acredito que alguns poucos anos daqui para frente, né, uma década talvez, os chineses aí já vão estar dominando, né, a energia limpa, né, de fusão nuclear. Ela não gera resíduos, tá? Como uma usina, né, de reação, os reatores nucleares, de fissão nuclear. Então, elas não vão gerar, né, resíduos, né, radioativo, então ela é realmente limpa. Tá? Por que as de energia solar, as fotovoltaicas, geram impacto? Elas geram impacto porque elas geram centros de calor. Tá? Então, elas geram centros de calor. Tá? Então, isso aí acaba contribuindo para um aquecimento atmosférico, tá? Daquela região, da microrregião. Tá? Então, ela não é impacto zero também. Tá? Bom, continuando aqui, tá? O ciclo curto, então, respiração. Tá? A gente tem ali a respiração, decomposição, que vai liberar esse carbono de volta para a atmosfera, e a fixação através da fotossíntese, né, recuperando esse carbono que foi jogado para a atmosfera. No ciclo longo, então, a matéria em decomposição vira carvão, óleo, né, o petróleo, o gás natural. E aí, como é que isso aí volta para a atmosfera? Quando uma espécie mequetrefe, né, descobre que quando queima esse combustível fóssil, ela consegue, então, né, movimentar motores. Tá? Então, isso gerando, então, impacto, né, ambiental com a liberação de grandes quantidades de gás carbônico para a atmosfera. Ou, de maneira natural, com erupções vulcânicas. Erupções vulcânicas, né, podem liberar justamente esse carbono que estava aprisionado nas rochas, nos sedimentos, tá? Ele libera para a atmosfera, ele vaporiza esse carbono para a atmosfera. Então, erupção vulcânica. Próximo ciclo, o ciclo do nitrogênio. Tá? O ciclo do nitrogênio, então, é outro bem famoso. Tá? E o ciclo do nitrogênio, ele envolve alguns aspectos bem interessantes. De maneira geral,
né? Uma das perguntas que costumam aparecer aí para vocês, né, no Enem é o seguinte, ó, para que serve o carbono? Né? Por que ele é importante? Tá? Por que o carbono é importante para os seres vivos, gente? Reflitam, por que carbono é importante para os seres vivos? Alô, tem alguém na sala aí? Vocês estão me ouvindo? Por que o carbono é importante para os seres vivos? E aí? Fazer uma outra perguntinha mais fácil aqui para vocês. Vocês estão falando... Ah, aí, agora eu vi. Gente, é para os seres vivos, não para a atmosfera, tá? Para os seres vivos. Então, cite 3 moléculas importantes que tenham carbono na composição. Aí, glicose, perfeito, glicose. Glicose que é importante para quê? Para justamente no processo metabólico obter ATP. Ótimo. O que mais? Ah, ali, ó. Sacarose, tá, beleza. Botou outro carboidrato, tá? Os carboidratos. Ótimo. O que mais que tem carbono? Gente, eu quero que vocês pensem nos seres vivos. Seres vivos, tá? Pensa nos seres vivos, tá? Então, um que já foi citado aqui, tá? A gente tem aqui glicose, tá? A glicose, ela vai servir de alimento, beleza, tá? Alimento. Qual outra molécula com carbono que é importante na composição dos seres vivos? Composição dos seres vivos. Que tenha carbono. Gente. Ácidos nucleicos têm carbono? Tem carbono. Tá? Então, vamos botar aqui nucleotídeos. Onde é que tem carbono nos nucleotídeos? Ele não é composto por fosfato,
Ligado ao quê? Que molécula é essa aqui? Essa aqui do meio. Tem um carbono aqui, outro aqui, outro aqui. 5 carbonos. Opa, uma pentose. Tá? Então, tem pentose ali, ó, tem carbono, tá? Nucleotídeos. Tá? Perfeito. Mais uma. Não. Isso aqui é um fosfato e isso aqui, ácido graxo. E o que são os ácidos graxos? Ácidos graxos são cadeias, que a gente vai ter ali o glicerol, tá? Mais uma cadeia de hidrocarbonetos. Galera, esse exercício que eu acabei de fazer para vocês é questão de Enem. Tá? Questão de Enem. Vai perguntar para vocês, ó, por que o carbono é importante para os seres vivos. Tá? E eles vão botar, né, uma série de coisas ali que pode levar vocês à confusão, né, se vocês não estiverem ligados aqui. Então, a gente vai ter, né, lipídios, né, lipídios, dentre os lipídios, fosfolipídios. Tá? Ali falou glucagon, beleza, glucagon, mas falou glucagon, mas pensando por quê? Que tipo de hormônio é o glucagon, João? É o da glicose? Não? Tá, não, eu tô perguntando que tipo de molécula é o glucagon, que tipo de hormônio ele é, e não qual é a função dele. Porque, então, olha só, tu me respondeu glucagon, mas não pensando da forma correta. Ah, o glucagon é uma molécula que tem carbono? É uma molécula que tem carbono. Mas tu fez a associação com o quê? Ah, porque ela controla a glicose. E não por causa da estrutura do glucagon. O glucagon é um hormônio peptídico. Se ele é um hormônio peptídico, isso significa que ele é feito de aminoácidos. E aminoácidos têm carbono. Ah, aminoácidos têm carbono. Aqui, ó, carbono aqui, carbono aqui. Né? E vai ter carbono aqui em alguns deles, tá? No radical. Então, aí tu poderia dizer, glucagon, porque o glucagon é um hormônio peptídico e os peptídeos têm aminoácidos têm carbono. Tá? Então, se não tem carbono, se não há carbono no mundo, então não tem aminoácidos. Se não tem aminoácidos, não tem proteínas. Tá? Não tem enzimas. Tá? Mas lipídios não são gorduras, sim. Lipídios, não, é ao contrário. Gorduras são lipídios. Óleos e gorduras são lipídios. E óleos e gorduras, eles são constituídos de um álcool mais uma cadeia de ácidos graxos. Tá? Então, tá aí a associação. Certo? Senti agora um fraquejar na força de vocês aqui. Galera, vocês põem o conteúdo de biologia tudo em caixinha. Não é para fazer isso, gente. Vai dar ruim no Enem, vai dar ruim, não vai dar legal. Vai lá no início, nosso trabalho lá no início do ano, recuperem todo aquele conteúdo de bioquímica de vocês,
nucleotídeos, né? Melhor dizendo, os ácidos nucleicos, lipídios, tipos de carboidratos, tá? Aminoácidos, proteínas, enzimas, vitaminas, sais minerais, tudo aquilo vocês devem retomar e revisar, tá? É um dever de vocês fazer isso, porque senão vai dar ruim no Enem. É uma questão de ecologia que eu propus para vocês, mas que exige um conhecimento lá da base, né? De bioquímica. E é assim que o Enem vai cobrar, tá? Então, cuidado. Mesma coisa do ciclo do nitrogênio. Vocês acham que devem se preocupar de um monte em decorar o ciclo do nitrogênio? Não. Vocês vão, no primeiro momento, vocês têm que entender para que serve o nitrogênio para os seres vivos. Mesma pergunta em relação ao carbono. O que tu tem que pensar agora? Que moléculas que tem nitrogênio? Vamos lá. Mesma jogada aqui, gente. Que moléculas que a gente vai ter nitrogênio? Vou botar a perguntinha aqui, ó. Que moléculas tem nitrogênio? Que moléculas tem nitrogênio nos seres vivos? 3 molequinhas, tá? Para a gente citar aqui. Estão abertos os jogos. E aí? Bomba de potássio no transporte passivo? Não, gente. Não. Se é bomba de potássio, não é transporte passivo para começar, é transporte ativo. E não tem nada a ver com a história aqui com nitrogênio. Não. Estão presentes nas aminas. Isso, que aminas? Ah, aminoácidos. Aminoácidos têm nitrogênio, tá? Ácidos nucleicos? Ácidos nucleicos têm, tá? Porque os nucleotídeos, eles são compostos de quê? De fosfato, pentose e base nitrogenada. Base nitrogenada. O que mais? O ATP ele é um tipo de nucleotídeo, é um nucleotídeo trifosfatado, daí a gente se repetiria aqui, mas serviria. ATP sim, tá? Pode ser o ATP. Nitrogênio não está presente na conservação de células reprodutivas? Não. Aí eu vou deixar aqui para vocês, ó. Olha o nome da coisa, ó. Vitaminas, tá? Vitamina, tá? Amina. Amina é porque tem nitrogênio. Amino tem nitrogênio. Base nitrogenada tem nitrogênio, tá? Então, essas 3 moléculas. Vou botar o ATP aqui, tá? Mas o ATP, volta a falar, ele é um nucleotídeo, tá? Nucleotídeos. Tá? Ele é um nucleotídeo com 3 fosfato, tá? Então, só para deixar ali ele presente. Então, nitrogênio é extremamente importante para as formas de vida. Todas as formas de vida precisam de aminoácidos.
precisam de nucleotídeos, precisam de ATP, todos os seres vivos precisam disso. Tá? Então, o que vai acontecer? Eles precisam absorver esse nitrogênio. E o grande problema agora é o seguinte: a maior parte das formas de vida que existem sobre o nosso planeta, elas não conseguem absorver o nitrogênio diretamente da atmosfera, apesar do que o nitrogênio ele vai constituir aí aproximadamente, né, 80%, 80%, dos componentes da atmosfera. Tá? Então, praticamente a nossa atmosfera, os gases que compõem a nossa atmosfera, 80% é nitrogênio. Só que a maior parte das formas de vida não conseguem assimilar esse nitrogênio, fazer a fixação desse nitrogênio. Porém, eles conseguem esse nitrogênio de uma via indireta, que é o ciclo do nitrogênio. Como é que é esse ciclo do nitrogênio? Nós vamos ter duas formas de fixar esse nitrogênio. A primeira forma de fixação, tá, número 1 aqui, é a fixação através de bactérias simbiontes nas raízes de leguminosas, é a palavra-chave. Tá? Feijão, ervilha, soja, essas são leguminosas. Tá? E essas plantas, elas possuem suas raízes um mutualismo com bactérias do gênero Rhizóbio, que conseguem essas bactérias pegar o nitrogênio da atmosfera, transformam em amônia e entrega esse nitrogênio para a planta. E daí o que acontece? Quando tu come essa planta, tá? Tu assimila o nitrogênio dela. Tá? Então, tu faz a assimilação do nitrogênio dela. Certinho? Então, tá aqui esse nitrogênio, passa então para a planta, e depois um animal, quando come essa planta, pega esse nitrogênio ali que estava fixado na planta. A outra forma é através da fixação, né, do evento de amonificação, número 2 aqui, tá, no solo, que pode ser por bactérias fixadoras de nitrogênio livres no solo. E aqui a gente tem as cianobactérias. Essas bactérias livres no solo, elas pegam o nitrogênio atmosférico e transformam em amônia. Então, tá ali o nitrogênio da atmosfera, ó, tá? O Nzinho da atmosfera vira aqui amônia. Essa amônia no solo, ela acaba, então, em contato com o ambiente aquoso, se transformando, então, no íon amônio. Mas é a mesma coisa, tá? É amônia. Tá ali o nitrogênio. Esse amônio, ele é tóxico para a maior parte dos seres vivos. É difícil de ser utilizado. Porém, existem bactérias quimiosintetizantes que vão conseguir utilizar esse amônio para produzir o próprio alimento. Tá? São organismos autótrofos quimiosintetizantes, que são as nitrosomonas. As nitrosomonas são autótrofos quimiosintetizantes. Tá? O que elas fazem? As nitrosomonas, elas transformam a amônia em nitrito, NO2-, tá? Vou botar aqui, ó. Nesse processo aqui de nitrosação, tem a amônia aqui, tá? A gente vai botar aqui 1, 2, 3, etapa número 3, aqui, 3. Tá? Então, a amônia que é convertida, ó, em nitrito, NO2-, nesse processo. Tá? Sim, eu vou botar o nome maior ali, ficou pequenininho, né? Então, vou botar aqui, ó, nitrosação, nitrosomona, tá? Nitrosomonas, tá? Nitrosação, nitrosomonas, tá? Então, o que a nitrosomona faz? Ela pega a amônia e transforma em nitrito. Tá? Volta. Tá? Nitrito. Esse nitrito, ele não é muito solúvel, tá, em água, então ele é difícil de absorção.
Porém, tá, existe uma outra bactéria, que é a Nitrobacter, que pega esse nitrito e transforma em nitrato. Tá? Então, nitratação, a gente vai ter a etapa número 4 aqui. Então, número 4, tá? Que é feita pelas Nitrobacter. Tá? Nitrobacter. Então, a Nitrobacter pega o nitrito e transforma em nitrato. Tá? E agora sim, o nitrato ele pode ser assimilado por todas as outras plantas que não sejam leguminosas, tá? Plantas não leguminosas. E aí entra na cadeia alimentar. Vejam sempre ali, ó, o nitrogênio. Fiquem de olho no nitrogênio. Nitrogênio migrando. Então, esse nitrogênio entra na planta, passa para o animal, e aí o animal e a planta, quando morrem, tá? Passam para o decompositor. Decompositores, fungos e bactérias. Tá? Que depois, quando fazem a decomposição, o que eles fazem? Eles devolvem esse nitrogênio na forma de amônio para o solo. Tá? Então, no solo. E aí a gente reinicia esse ciclo interno. Porém, para tu fechar o ciclo todo, tu precisa devolver esse nitrogênio para a atmosfera. E como é que esse nitrogênio é devolvido para a atmosfera? Através do evento da desnitrificação. Tá? Então, a desnitrificação libera esse nitrogênio que estava no nitrato para a atmosfera na forma de gás. Tá? Então, ali a gente tem a desnitrificação fechando o nosso ciclo. Uma coisa que é bem importante, e aí é uma consequência que a gente vai observar, que é o grau de oxidação do nitrogênio, gente. Tá? Então, o que a gente está observando aqui? A gente tem várias formas do nitrogênio. Tá? Então, deixa eu botar uma janelinha aqui, ó. O que a gente encontra no ciclo do nitrogênio? O nitrogênio em N2, a gente vai encontrar o nitrogênio em NH3, tá? A gente vai encontrar, depois ele pode ser NH4+, tá? Mas eu vou deixar NH3. Depois a gente tem aqui o NO2, tá? Menos. A gente vai ter ele aqui em NO3 menos, tá? Então eu tenho essas formas aqui do nitrogênio. Então, forma número 1, 2, 3 e 4. Gente, de qual dessas formas, 1, 2, 3 e 4, o nitrogênio está mais oxidado? Em qual dessas formas o oxigênio vai estar mais oxidado? 1, 2, 3 ou 4? Gente surtando no reservado. Beleza. Vamos lá. Pensa comigo. Pensa comigo. Pensa comigo. O que é um elemento estar oxidado? Isso significa que é um elemento que tem mais ou menos oxigênio.
o termo oxidado já dá uma dica, né? Exatamente. Mais oxigênio, tá? Mais oxigênio. Quanto mais oxigênio ele tiver ali, mais oxidado ele vai estar, tá? Porque o oxigênio rouba os elétrons, tá? É o grau de oxidação maior, tá? Então, é a forma mais oxidada, tá? É aquele que tiver mais oxigênio, então, nesse caso, é o nitrato, tá? O nitrato, tá bom? Nitrato é a forma mais oxidada aí do nitrogênio. Tinho? Fechou, gente? Não esqueçam desse detalhe, tá? Então, se perguntarem para vocês uma questão de ciclo do nitrogênio e vier abordar a questão de oxidação, quem vai estar no maior grau de oxidação vai ser o nitrato, NO3-, tá? NO3-. Esse é o que vai estar em maior grau de oxidação, certinho? E por último, para a gente fechar aqui, é só a questão de nomenclatura, mas o que a gente já tinha visto. Veja que a etapa número 3 se chama nitrosação e a etapa número 4 se chama nitratação, tá? Então, existe um termo que a gente chama de nitrificação, tá? Então, cuidado, nitrificação. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Vou escrever lá em cima para não fazer confusão, tá? Nitrificação nada mais é do que, tá, as etapas de nitrosação mais nitratação. Tá? Então, cuidado para não confundir as coisas, tá? Nitrificação é nitrosação mais nitratação. Essas duas etapas, a gente junta as duas, a gente chama de nitrificação. Então, eu falo assim, ó, nitrificação é a mesma coisa que nitrosação? Não, não é a mesma coisa. Tá, então nitrificação é a mesma coisa que nitratação? Não, não é a mesma coisa. Nitrificação é nitrosação mais nitratação, tá? É isso que é nitrificação, tá? Então, é a mesma coisa de eu dizer assim, ó, 4 é a mesma é igual a 2 mais 2. Então, eu poderia falar de maneira errada, né? Obviamente, dizer, então 2 é igual a 4? Não, nada disso. 2 não é igual a 4. Então, são coisas, né, diferentes, nesse processo. Então, não confundam, tá? Não confundam. Nitrificação é nitrosação mais nitratação, tá bom? Ciclo do enxofre. Do ciclo do enxofre, o que vai ser importante aqui do ciclo do enxofre para a gente? Mais a temática da chuva ácida, tá? Chuva ácida. Então, eu me perdi com a pergunta que tu fez, com o que ia fazer. É possível o nitrogênio que está na atmosfera vir de algo poluente? Sim, é possível, tá? É possível. Tá aqui ele, ó. Tá aqui ele, tá? Então, não o nitrogênio N2 puro, tá? Ele vai estar associado, esse nitrogênio vai estar associado, né, com óxidos, tá? Aí o azoto, mas aí não vai ser o nitrogênio puro, tá bom? Vai ser o gás nitrogênio, propriamente dito, tá bom? Bom, do ciclo do enxofre, tá? O que costuma aparecer aí, junto com o ciclo do enxofre, é a questão da chuva ácida, tá?
Então, o principal ponto aqui que pode aparecer para vocês é muito mais uma questão de química, propriamente dito, que questões de biologia. Mas o que vocês devem ter em mente? De onde vem, né, o enxofre e os óxidos nitrosos, né, os azotos, né, que a gente chama, né, azotos, tá? Que são lançados para a atmosfera e formam, né, a chuva ácida. Então, a gente tem, né, um ácido nítrico, ácido sulfúrico, tá, ali presente. Então, a gente vai ter fontes, tá? Processo aqui de queima de combustíveis fósseis, libera ácido sulfídrico, tá? Então, libera enxofre para a atmosfera, atividade industrial, tá? E isso vai levar enxofre para a atmosfera. Outra forma de liberar enxofre para a atmosfera é através das atividades vulcânicas, tá? Então, atividades vulcânicas também liberam ácido sulfídrico, tá? Uma fonte de azotos que a gente também tem, que não está aparecendo aqui, tá? É justamente plantações alagadas. Tá? Plantações alagadas, tá? Também vão liberar esses óxidos nitrosos, tá? E também fertilizantes. Na produção de fertilizantes, tem a produção aí de azotos que são liberados para a atmosfera, certo? E aí provoca chuva ácida. O que geralmente, quando aparece algum assunto falando de chuva ácida para vocês, eles gostam de perguntar, né? A pergunta sempre costuma aparecer assim, ó, qual a consequência no solo e nas águas por conta da chuva ácida. Então, se tem chuva ácida, o que vai acontecer com o solo, né? O que acontece com o pH do solo? Aumenta ou diminui com a chuva ácida? O pH do solo aumenta ou diminui? Isso, o pH diminui, tá? Então, pH do solo e das águas, tá? Rios, lagos, lagoas, tá? Rios, lagos, lagoas, tá? Tudo que for água, né? Diminui. Então, nós temos o processo de acidificação. E essa acidificação, bom, aí tu não precisa ser nenhum gênio, né, para saber que isso aí vai afetar os seres vivos, tá? Vai ser tóxico para os seres vivos, aí plantas vão morrer porque o solo vai ficar mais ácido, micro-organismos que são importantes, né, para a saúde desse solo também desaparecem, então o solo começa a morrer, os rios, lagos, lagoas, também tem sua água alterada, isso aí vai acabar impactando os peixes, impacta populações ribeirinhas que precisam desses peixes para sobreviver, e nas cidades. Bom, cidades, essa chuva ácida vai corroer monumentos, vai corroer carros, então vai causar uma série de danos estruturais por conta da acidez. Na década de 90, final de 80 e de 90, uma cidade de Detroit, nos Estados Unidos, o nível de acidez da chuva era tão grande,
que estava corroendo os carros, estava tudo enferrujando as fábricas, né, de automóveis, que Detroit era, né, um grande centro de construção de automóveis e tudo mais, estava tendo os prédios corroídos por causa da chuva ácida, e aí que eles resolveram, então, pô, estamos tomando prejuízo, então vamos ter que, né, diminuir a emissão desses óxidos nitrosos e desse enxofre, né? Então, aí se estabeleceu políticas, né, regimentos, né, para justamente diminuir a emissão desses gases que vão provocar, né, a chuva ácida, mas é só porque eles estavam tomando um prejuízo desgraçado, tá? Aqui no Brasil, a gente tem Cubatão, né? Cubatão tem chuva ácida, né? Ainda tem chuva ácida, né? Por causa da alta quantidade de emissão de poluentes para a atmosfera, mas é bem menos do que na década de 80 e 90. Tá? Então, era chuva ácida, assim, de causar pequenas lesões na pele da pessoa, tá? De tão forte que era, né? De tão concentrado que estava, né, esse ácido na chuva. Tá? Foi terrível a coisa. Beleza? Bom, temática dos desequilíbrios ambientais, a gente deixa para o nosso próximo encontro, para a gente fechar a ecologia. Tá? Deixa eu encerrar aqui a apresentação. Tá? Perguntas, dúvidas, gente amada? De boas? Gente, revisem, último recadinho, revisem o conteúdo de bioquímica. Tá? Revisem. Bom? Uma dúvida, a chuva na praia, no caso, com efeito da maresia, não tem relação com a chuva ácida? Não, não tem. Tá? De boas, mas queimou umas neurônios. Mas dê uma revisada nesse conteúdo, galera, é muito importante, tá? Vai ter bastante intersecção desses conteúdos, ecologia, bioquímica, conversam bastante entre si, tá? Esses slides eu acho que eu já passei para vocês, toda a parte de ecologia já está disponível lá na plataforma, e só não me lembro qual dia eu teria que ver lá, teria que procurar. Tá? E eu também já disponibilizei, tá, um conteúdo, um arquivo com, se eu não me engano, 55 questões de ecologia Enem, só Enem, 55 questões só de Enem para vocês, tá? Vocês se divertirem, é só ecologia, tá? 55 só ecologia. Né? Dei uma olhada ali na plataforma, acho que está na aula de 2 semanas atrás, tá? Esse conteúdo, e os slides eu já tinha passado para vocês, tá? Já está disponível também lá na plataforma. Bom? Fechamos, povo? Até semana que vem, então. Valeu, bom feriado para vocês também, bom descanso. Até!